Eu me encantei com tudo, sempre. Eu não fiquei focado na lata. Só que chegou num ponto que não tinha mais onde colocar. Tinha muita coisa, muita. Olha, eu comecei a coleção por encantar-me com as latas, todas assim que tinham alguma coisa diferente. Assim, em princípio, foi a primeira lata minha, foi uma Red, White and Blue que eu peguei no navio de uma empresa que eu trabalhava, que transportava suco de laranja, e o comandante me deu uma Red, White and Blue com uma taxa em cima, uma tarja, né, em cima, de uma taxa de imposto de troca de país. Aquilo lá me veio o interesse. Nesse momento, o Collor liberou a importação e começou a entrar lata de cerveja diferente um monte. Eu comecei a me interessar por latas de cerveja. Fui aumentando. Aí comecei com rótulo, bolacha de chopp que os amigos traziam. Eu trabalhava numa empresa multinacional, o pessoal viajava e trazia para mim as bolachas. Foi aumentando. Só que chegou num ponto que não tinha mais onde colocar. E o que aconteceu nesse período? Um pouco depois disso tudo. Começou a sair latas comemorativas no Brasil. Festa do peão, festa do chopp, latas assim, com alguma coisa dizendo sobre aquele evento. Aí eu falei, vou começar a colecionar mais a brasileira do que as estrangeiras. Só que chegou num ponto que não tinha mais onde pôr. Tinha muita coisa, muita. Rótulo, eu cheguei a ter 70 mil rótulos de outros países. O pessoal mandava de envelope cheio para mim. Aí eu optei por fazer coleção de coisas brasileiras. Eu me encantei com tudo, sempre. Eu não fiquei focado na lata. Porque hoje tem o maior colecionador de lata de cerveja brasileiro, tem o maior colecionador de bolachas de chopp, tem o maior colecionador de tampinha, tudo tem o maior. Apesar de que, para mim, não tem nada a ver ser o maior, ser isso ou ser aquilo. É que a Bureau Veritas veio, fez uma avaliação da minha coleção e considerou ela o maior acervo de itens de cerveja brasileira do mundo. Uma coisa assim que, se você ver aqui, você não vai sentir que é tão grande. Álbum de rótulo, álbum de bolachas de chopp, em itens, eu tenho quase 18 mil itens. Então é uma coisa assim, maluca, bonita. E eu tenho também a história toda da Brahma desde 1888. Então, nunca pensei em ser o maior. Isso me faz um bem tão grande. Eu até falo para todo mundo, faça uma coleção. É um hobby que vai ajudar muito a pessoa. Te faz bem. Dá qualidade de vida para você, é uma coisa que te faz bem. Então, assim, para que ser o maior? Não quero ser o maior. Eu quero ter uma coisa maravilhosa e eu estou fazendo uma coisa assim diferente. O que eu quero fazer? A história da cerveja brasileira. E eu descobri um clube de colecionadores chamado Brasil Chapter Club de São Paulo. Comecei a ver as reuniões, comecei a participar das reuniões em São Paulo, uma vez por mês, e aí foi aumentando a minha coleção. E tem assim, iam colecionadores de lata, de rótulo, de bolacha, o que ampliou o meu desejo de ter uma coleção de tudo. E aí foi continuando, eu conseguia para eles coisas da nossa região aqui, os gaúchos conseguiam coisa do sul, o pessoal de São Paulo pegava coisas que não vinham para o interior, e a coisa não parou mais. E tem um evento que chama Cervexpo, tem em vários países. O 10º Cervexpo aconteceu em Bebedouro, foi feito no Plaza, no Hotel Plaza do shopping. Eu que fiz esse evento. Pra vocês terem uma ideia, veio 18 países diferentes e colecionadores do Brasil inteiro. Como que é um evento desse? Na primeira noite, na sexta-feira, tem o leilão de itens raros.
Até teve um rótulo, saiu por $2.000 no leilão. Bolacha de chopp da Brahma de 1962 saiu por $800. É uma coisa assim maluca. O colecionador, quando quer, não tem jeito, ele vai em cima. No salão maior tem as mesas, cada um tem a sua mesa de troca. Troca e venda. Só para vocês terem uma ideia. A Cervexpo, quando aconteceu em Rosário, na Argentina, eu estava lá. E eu fiz 2 envelopes com rótulos da Brahma antigo que eu tenho, uma quantidade até bastante. Montei 2 envelopes e deixei em cima da mesa. Um colecionador, se não me engano, era espanhol, não sei o que era. Ele viu, foi lá, pegou um pozinho, passou em cima do rótulo, viu que era original e tal, perguntou quanto que era. Eu falei o valor, que é um absurdo, eu nem vou falar para vocês. Ele levou os 2. É assim, eu também vou atrás de coisas. Eu trazia muita coisa de lá da Argentina, de outros países. Aqui o pessoal, quando veio, eu comprei e troquei muita coisa também, que inclusive eu comprei coisas a mais que eu tenho no meu site para vender. E eu optei por ser só Brasil. Na verdade, o que aconteceu é que não tinha mais espaço por aqui. Como estava saindo muita coisa diferente no Brasil, eu optei por ser só coisas brasileiras. Aí nasceu o meu site, O Mundo da Cerveja, que foi para disponibilizar esses rótulos, essas coisas, os itens todos que eu tinha estrangeiro. Ele começou vendendo essas coisas estrangeiras e automaticamente comecei a vender coisa brasileira. Quando começou a aparecer latas assim de cerveja brasileira comemorativa de algum evento, a importância da coleção começou a aumentar, porque você queria ter. E vamos supor, você está de Barretos, próximo de Bebedouro, eu já comprava um fardo de 12 porque eu sabia que eu ia ter como trocar com o cara que teve a festa de Farroupilha lá no Rio Grande do Sul. Então foi aumentando o interesse por ter as coisas. Eu nunca abusei de comprar coisa muito cara. Eu esperei um tempo de ter a coisa. E tem itens que eu gostaria de ter na minha coleção, não tem, porque são itens de 8 mil, 10 mil reais. Então foi para ser brasileiro por falta de espaço e de tempo também para cuidar, porque eu tinha um absurdo de coisa. Aí ficou só itens de cerveja brasileira. Quando começou a chegar num ponto de ver a minha coleção em caixa, eu peguei um cômodo da minha casa, transformei num local para a coleção. Troquei o piso, preto e branco, montei um balcão lá bonitinho, eu fiz uma sala grande, tudo exposto. Mesmo assim ainda sobrou muita caixa. Hoje eu tenho a coleção como um acervo. A consideração que eu tenho pela minha coleção é de ser um acervo histórico para mostrar a história da cerveja no Brasil. Também tinha o interesse de expor aquilo lá de uma forma assim para mostrar e para o pessoal sentir que realmente colecionar era uma coisa que valia a pena. Até foi aí que nasceu a ideia de eu fazer uma cerveja minha. Eu na escola, na faculdade, o pessoal me chamava de Quinte. De Quintela era Quinte, né? Eu criei a Quinte Beer para o pessoal tomar ali visitando a minha coleção. Hoje a minha cerveja é produzida lá em Araraquara, na cervejaria Ópera. Mas isso nasceu por causa da minha coleção, do meu acervo. E quando você tem uma coisa que é bonita, todo mundo elogia, o que você quer fazer? Você quer aumentar cada vez mais. E não parou mais. Aquilo foi. Hoje é o que é aqui, graças a Deus. Eu sou apaixonado nisso aqui, né? Eu acho que eu demonstro o que eu tenho de amor por isso. E me faz bem. É muito saudável para mim. Um dos momentos assim muito interessante e importante também. A minha esposa sempre foi muito dedicada ao trabalho dela, mas ela sempre me apoiou em relação à minha coleção. Ela, inclusive, quando eu comecei a montar a sala lá perto da cozinha, uma sala bonita onde eu tinha a coleção na minha casa, ela foi uma das que mais me incentivou. Faz o que você acha bonito, quebra o piso, põe o piso do jeito que você quiser. Foi um incentivo muito bacana que deu muita força naquele momento. E hoje ela está no céu lá cuidando da minha coleção também, me incentivando a ter essa coleção maravilhosa. Eu comecei a ver que eu tinha que montar um acervo histórico. Olha, eu gostaria de mostrar para vocês mais uma relíquia da minha coleção. Um presente do seu Carlos Hauser, mais um dos presentes do seu Carlos Hauser, que é o mestre cervejeiro dos mestres, e que eu guardo com muito carinho, apesar de ele estar
estado calamitoso, né? Está desmanchando pela idade. E a gente vai procurando aqui, vai olhando, ele fala em 1927 aqui, depois 1970 que teve na mão de um vendedor, porque é um álbum específico para venda, onde o vendedor apresenta as cervejas que a Antártida de Ribeirão Preto tinha na época, né, para escolher. E o mais interessante é que ele tem todas essas bebidas aqui, além de tudo tem refrigerantes, tem água, e o bonito é isso aqui, ó. Vossa Senhoria deseja fazer qualquer encomenda, na capa do albinho aqui, onde tem os rótulos mostrando as cervejas da época. Muito interessante, e eu acho que todo mundo deveria saber que existe isso aqui no acervo, porque é mais uma parte histórica da minha coleção. Para vocês verem, marca Pinguim. É o chopp do Pinguim, um presente que eu ganhei também do seu Carlos Alves. Data de 1998. Essa garrafa é interessante porque ela tem dentro dela um lote do chopp Pinguim que foi feito e fica guardado no laboratório por um tempo como uma amostra daquele produto. Se tiver algum problema, vai fazer uma análise nele. Então eles usavam o rótulo da cerveja Pinguim, tá? É uma coisa que também faz parte da história da nossa coleção e que faz parte assim do acervo histórico da coleção. Essa maravilha aqui é outra coisa que faz parte da história da minha coleção, do meu acervo, né? Porque eu não coleciono bandeja. É uma bandeja que faz parte do meu acervo. Eu consegui num hotel no Rio de Janeiro, ganhei do garçom muito discretamente, eu vi que parte pus na mala, não roubei não. Essa aqui é ganho mesmo. E ela tem 62 anos pelo que ele me falou, data de 1964, tá? Mais um item que eu tenho o maior carinho e guardo com o maior respeito por ela, pelo jeito que eu consegui. Uma bandeja antártica com a estrela de Davi. Agora eu vou mostrar para vocês um pouco da história da cervejaria Antártica. Para vocês verem aqui, ó, a fábrica da Antártica de 1900, a fábrica da Antártica na parte interna dela de 1900, e alguma propaganda, outras propagandas de época, né? 1890, tem aqui a de 1895, 1891, são originais isso aqui, tá? A impressão litografada, feitas especialmente para propaganda de bares, de restaurantes. Aqui tem as fotos que o pessoal fabricante de outdoor mandava para ser aprovada pelo pessoal da Antártica. Eu ganhei de presente isso aqui de um ex-presidente da Antártica, que foi o Sr. Jacob Corren. Ele me mandou para preservar a história na minha mão, porque ele sabe que eu, como colecionador, ia fazer isso aqui. Então são coisas assim que foram feitas para aprovação. E aqui os tipos de rótulos, vários exemplos do fabricante para ver qual que seria aprovado. Esse aqui inclusive é uma relíquia, né? Que ninguém tem isso aqui, é muito difícil. E aqui tem aqueles que deveriam ser aprovados. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de aprovação que veio dele também, ele me mandou de presente, da cerveja original, onde fala alterações efetuadas com base nas observações do Sr. Orestes. E é um rótulo já bastante antigo, faz parte da história da Antártica e faz parte do acervo do Carlos Quintela, que eu tenho o maior carinho porque o Sr. Jacob Corren mandou para que eu preservasse parte da história da Antártica no Brasil. Esse álbum, ele tem os rótulos de outras cervejarias, os mais antigos que eu tenho aqui, são verdadeiras relíquias também. São rótulos de décadas atrás aí, ó. E o mais interessante para mim dessa aqui é a coleta, a cerveja coleta. Eu sei que eu tenho os rótulos e tenho o primeiro rótulo numa garrafa original, que tem até a tampinha da coleta certinha, tá aqui. Eu ganhei do Dr. Augusto Toller essa garrafa aqui. Ele trabalhou num período lá quando ele se formou de médico e ele me trouxe de presente. E eu tenho os rótulos dela. O mais interessante desse álbum para mim é isso aqui. Apesar de todos os outros rótulos aqui serem muito valiosos e muito antigos. Então, mais um item da história do meu acervo. Ó, mais um item histórico da minha coleção. Um caderno falando sobre os 50 anos da Brahma no Brasil.
Aliás, a Brahma é brasileira, né? 50 anos e toda a história da Brahma contada aqui nesse caderno, mostrando o início, mostrando o fundador, está aqui. Breve notícia sobre a origem da cerveja. Está aqui, fala tudo. E o mais interessante é que a história vem contando fotos dos rótulos antigos da época, desde o começo até chegar nos 50 anos da Brahma. Um histórico bastante interessante e, por incrível que pareça, eu tenho muitos desses rótulos comigo, originais. E o mais importante é que junto desse caderno veio um copo filetado a ouro para comemorar os 50 anos da Brahma. É uma coisa assim que eu tenho também muito carinho, e isso aqui foi conseguido num amigo meu do Rio de Janeiro, que cedeu para mim, porque sabe também que eu vou preservar a história da Brahma aqui, e é coisa assim que é outra coisa que eu tenho muito carinho, porque está numa fase complicada de idade, está desmanchando. Junto da história da Brahma eu tenho essa bandeja que eu falo, eu não sou colecionador de bandeja, só que eu tenho como parte do acervo. Ela é de 1962, só que ela está muito desgastada, está velhinha também, está igual eu já, está acabada. Aqui, ó. É a história da Brahma, tem muita coisa, eu vou até mostrar para vocês mais itens de história. Eu acho que é muito importante, para chamar de acervo, você tem que ter história. Essa é uma cópia do original, do primeiro registro, primeiro rótulo da Brahma, datado de 1888. Eu, por sorte, eu consegui, eu tenho um rótulo dele original, eu fiz uma réplica aqui, que está aqui em cima, e o original está aqui embaixo. Muito, para mim, é uma coisa valiosíssima em termos do acervo, né, de ter no meu acervo. E aqui vem os rótulos da Brahma desde um certo tempo aí, ó. A Hanseática que a Brahma comprou, e vem vindo as cervejas da Companhia Hanseática aqui, ó. Hoje é tudo Brahma. Esse é de 1901, é um rótulo histórico também bacana, barbaridade. E assim vai indo, ó. Tem uma história completa aqui de rótulos, se não me engano, até 1951 ou 52. Tudo original, faz parte do acervo, assim, que eu tenho o maior carinho. E eu gostaria que todo mundo conhecesse, por isso que eu estou contando toda essa história para vocês verem que realmente existe uma coisa que pode chamar minha coleção de acervo. Esse é muito respeitado. Eu vou ter um outro aqui que eu estou procurando ele, eu não achei ele ainda, mas eu vou mostrar para vocês que é um dos grandes. O elefante. Esse rótulo é outro rótulo disputadíssimo. E eu tenho ele, paguei um preço até absurdo na época, mas faz parte. E aqui são as propagandas da época que eu diminuí o tamanho para elas ficarem mostrando as cervejas que eu estou mostrando os rótulos aqui. Tudo, ó, a Brahma Porter, tem até um bonito aqui, ó, Brahma Branca, acho que está em outro álbum. Essa aqui é recente. Isso aqui a Brahma fez uma homenagem às cervejas antigas dela, soltou em 2012 esses rótulos aqui nas garrafas aqui no Brasil. Tá vendo? É a réplica daqueles que eu tenho aqui no começo, só que atuais. Um vencimento atual, inclusive. Todos eles, ó. Tá vendo? É a história da cerveja no Brasil, tá tudo aqui, graças a Deus. Também tá aqui para quem quiser conhecer, faça visita, pode vir, não tem problema nenhum, a gente vem junto, conta a história, mostra a realidade nossa aqui. Gente, tudo que eu tenho de coração, que maravilhoso, que eu amo. Eu tenho paixão de verdade sobre isso aqui. Tem um fato muito interessante na minha coleção. Estava indo para Araçatuba, vi um barzinho, assim, uma casinha, café escrito lá. Embaixo de uma mangueira, um lugar assim, normal, tranquilo. Tinha 2 carros estacionados, peguei, estacionei o meu, um balcãozinho antigo, cheio de coisa antiga. Quando eu olho para cima, tinha umas 10 garrafas de cerveja que já estava até desbotando. Eu olhei e falei, não é possível, tudo brasileira, cara. Daquelas antigas, muitos anos devia estar com ele. Eu olhei e falei pro homem lá, comecei, minha barriga começou a fazer barulho. Aí eu peguei e falei pro senhor lá. Ele falou assim, olha, eu falei que era colecionador, que se ele pelo menos desse uma para eu guardar de lembrança e tal. Ele falou assim, olha, pra mim não tem interesse nenhum, porque eu não vendo nada, elas estão aí faz muito tempo, tudo empoeirada. Pega aquela caixa e leva.
quase que eu desmaiei. Eu não acreditava, está aqui exposto na coleção hoje. E é um dos itens, são itens maravilhosos. Eu não falo em valor das coisas que eu tenho. Eu falo da importância daquilo lá. Para mim é muito importante ter esses rótulos. Existem itens na coleção que despertam a atenção de todo mundo. Eu tenho latas teste, que a empresa fabricante levava na fábrica da cerveja e mostrava para o pessoal aprovar se era ou não aquele. Eu tenho duas da Skol, que é uma coisa, item muito importante na coleção. São itens que eu acho muito importante no acervo. Não é uma coisa que o cara vai colecionar, por exemplo. Eu coleciono lata de cerveja, não vai ter interesse em ter aqui das fotos e tal. Mas num acervo histórico, como eu procuro ter e fazer, isso aí é extremamente importante, são itens valiosos. Até eu tenho, que eu ganhei do senhor Skin Cariol há muitos anos atrás, as latas Processo Corinto. Cada lata tem um tempo da impressão, um momento da impressão até chegar na lata no final. Eu tenho na minha coleção também, uma coisa importante, e essa para o acervo, é valiosíssimo. Eu tenho um acervo muito bonito de coisas da Cervejaria Colorado. Muita coisa eu ganhei do Marcelo Carneiro, que foi o fundador da Cervejaria Colorado. E muita coisa também eu ganhava do Magrão, que foi o funcionário número 1 da Colorado e é muito amigo meu até hoje. Rótulos, essas coisas eu ganhava dele. Algumas latas também teste, eu ganhei do Magrão, que ele pegava lá que não ia usar mais, ele me dava. E assim, eu tenho uma cerveja, a Vintage, a número 0001, que atrás dela tem a assinatura do Marcelo Carneiro, que foi o fundador da cervejaria. Eu tenho a cerveja Baden-Baden Chocolate, que o seu Carlos Hauser, que era cervejeiro na época da Baden-Baden, também me deu com a assinatura dele atrás. E eu tenho um item muito interessante que eu ponho na minha coleção por ter ganho de uma pessoa especial. É o filho de um diretor, ex-diretor da Cargill, que inclusive já faleceu, que é o Jacques Schurman. O Alex Schurman trabalha na InBev na China. E ele, em 2015, a Budweiser fez uma garrafa especial para o ano do Dragão, 2015. Ele, na hora que viu, ele lembrou de mim. Ele guardou aquela garrafa dentro de uma caixa bonita, maravilhosa, com o copo e com o porta-copo. Trouxe no colo de presente para mim, com medo de estragar na viagem, bater e tal. São coisas especiais que a gente guarda, são coisas do coração. Inclusive, ganhar presentes assim, para um colecionador, é muito importante. É o que eu falo para todo mundo. Por que faz bem? Porque as pessoas sentem o prazer de trazer para você e você ter uma coisa especial, que é a coisa que você gosta. Você está fazendo e recebendo alguma coisa que você gosta. Então, gente, faça a coleção. Em 2002, a Ambev ela lançou no mercado uma Brahma tipo champanhe. No mercado, você ia no mercado você comprar. E ela fez uma edição especial da Boêmia tipo champanhe, 100 unidades numeradas. E ela era especial para pessoas especiais de alguns segmentos políticos, alguma coisa nesse sentido, não lembro certinho. E eu, na época, eu negociava o suco da empresa que eu trabalhava, na Ambev, e eu ganhei da dona Margarida, que se não me engano era secretária do Marcel Teles. Essa garrafa número 099. Eu guardei, porque eu sou colecionador e para mim é importante que ela fosse fechada. Eu acredito que ela seja a única, que as outras pessoas que ganharam, com certeza abriram para tomar na época. Foi um presente de fim de ano. Então, assim, ela é muito exclusiva também. E eu tenho uma paixão muito grande por ela, porque ela realmente é aquela que chama a atenção na coleção. Toda vez que o pessoal vem visitar minha coleção, eles falam: Quintela, você coleciona item de cerveja brasileira, coisas do Brasil. E você coleciona Budweiser. Eu falei: eu coleciono Budweiser. As canecas da Budweiser, que eu tenho uma verdadeira paixão por elas também, elas são feitas em Rio Negrinho, no Rio Grande do Sul. E elas não ficam no Brasil, elas são exportadas para os Estados Unidos e quem quiser, só nos Estados Unidos que consegue. E ela tem uma história interessante, nenhuma caneca Budweiser é igual a outra. Ela é feita no gesso lá, o material porcelana, não sei exatamente qual que é, e tudo branco. Ela é pintada por aposentados. Então uma é diferente da outra, não é uma igual a outra, é assim. Ela é igual, se olhar uma perto da outra, mas você vai achar diferença. Porque tem centenas de senhores lá ou senhoras que pintam as canecas. É uma coisa muito bonita isso aí, que eles fazem lá. E eu tenho o maior orgulho de ter, porque eu tenho uma coleção das canecas maravilhosas. São canecas valiosas no eBay.
eBay é um mercado livre americano. Eu tenho duas aqui que são raríssimas, as duas. Então ela está na minha coleção porque é feita no Brasil. E elas até embelezam a minha coleção. Eu fico até feliz com elas aqui. Hoje a minha coleção tem 44 anos, desde 1982, que eu firmei para ser colecionador de itens de cerveja. Foi uma coisa que assim, eu senti um prazer muito grande pelo desenho das latas. Eu chego aqui, eu vislumbro, eu olho tudo. Todo dia eu olho, todo dia eu quero olhar, todo dia que eu venho eu quero olhar de novo. Mas assim, dizer, eu vou esquecer disso aqui, eu não esqueço, nunca. Às vezes eu estou na cidade, então não tenho o que fazer, eu venho aqui, abro, fico mexendo, arrumando, procurando alguma coisa no site, vendo alguma coisa diferente. Então, assim, gente, coleciona, vejam o que eu estou fazendo, como me faz bem. E eu tenho um orgulho dela, porque hoje ela é um acervo respeitado. A gente, quando faz com coração, isso vai longe, além das fronteiras dessa sala de estudo aqui. Não consigo me imaginar sem ele, para mim não... Já tive oferta para levar embora, mas nunca que eu vou acordar e não vou ter meu acervo. Você tá louco, isso aí é uma coisa que faz parte e vai fazer parte por muito tempo. Eu vou dividir com todo mundo isso aí. Todo mundo tem que ver isso. Realmente é uma coisa assim, muito bonita. Não fico vendo o valor das coisas. Tem muita coisa que vale. Às vezes eu ouço outros colecionadores falando que eu tenho e custa tanto. Eu não levo em consideração o valor. Para mim é o sentimento. Tem itens que eu olho, eu sei quem me deu, quando me deu, eu tenho essas coisas. A dificuldade de alguns itens que eu tive para conseguir alguns itens. Então, o que vale para mim aqui? É saber que eu tenho, é meu, eu tenho um sentimento, eu sou apaixonado por isso aqui. É um hobby que me faz bem e um acervo que realmente é respeitado. O que eu penso assim, da coleção, mais daqui a alguns anos, vendo, por exemplo, o pessoal vai assistir esse documentário que a gente está fazendo aqui. E veja um sentimento como eu estou expressando o meu sentimento em falar dela. E que realmente respeitem, se eu não estiver mais aqui, sabendo que foi uma coisa que eu deixei historicamente e que com muito carinho passei anos e anos e anos fazendo ele ser o maior acervo de item de cerveja brasileira do mundo. Está aqui para todo mundo ver. Quem quiser me avisa, estou aqui.